Começando. Começou a gravar. Então, queridos, boa tarde. Hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula de língua portuguesa, que vai tratar sobre o assunto da linguagem verbal e não verbal, tá bom? Então, a gente começou aprendendo o que é língua e linguagem, né? Nós entendemos que a língua, ela faz parte de uma capacidade humana, né? Desenvolvida pela linguagem, isto é, a linguagem é o mecanismo que todos nós temos de criar sistemas para que nós possamos nos comunicar. E a língua é um desses sistemas que a faculdade da nossa linguagem cria para nós estabelecermos comunicação. Depois a gente aprendeu que a língua, ela é variável, né? Então, a língua, ela é responsável por diversas mudanças na nossa vida. Ela pode variar por natureza geográfica, ela pode variar por natureza histórica, por natureza social, né? Dependendo do contexto, a língua muda, dependendo do tempo histórico, a língua muda, e dependendo da região em que nós estivermos inseridos, a língua também vai mudar. Depois nós aprendemos sobre as funções da linguagem, né? Que são os papéis que a língua portuguesa desempenha na nossa vida, né? As funções, elas podem ser utilizadas para convencer, para demonstrar emoções, para falar sobre a própria língua, tudo bem? Então, todas essas aulas, né, que a gente teve, referente à variação e as funções, elas vão trazer essas informações sobre a língua portuguesa para vocês. E caso alguém ainda não tenha assistido, por favor, assista. Está lá no nosso canal do YouTube, tá? Lembrando que assistir às aulas, gente, é extremamente importante, porque não basta só fazer os exercícios, né? A gente também tem que aprender aquilo que a gente está desenvolvendo. Senão, a gente só vai estar reproduzindo ideias e não vai estar efetivamente aprendendo, tá? Outro ponto importante é que todas essas aulas que eu dei até agora, elas são assuntos do Enem. Variação linguística cai no Enem, função da linguagem cai no Enem, tá? E agora, linguagem verbal e não verbal também é um assunto que cai na prova do Enem, tá? E a nossa terceira atividade, ela está responsável por trabalhar sobre um outro gênero, né? Que é o gênero documentário. Então, nessa terceira atividade, a minha intenção era que vocês trouxessem as perspectivas individuais de vocês, pessoais, sobre esse ano que nós estamos vivendo. O que a gente espera do ensino médio? O que a gente espera para o futuro, agora que a gente está inserido nesse cenário de pandemia, né? E era uma atividade também para ver a habilidade discursiva de vocês, ou seja, como é que vocês estão desenvolvendo textos, né, articulando ideias. Tudo isso é avaliação, gente. Tudo isso é o desenvolvimento da língua portuguesa, tá? E quando a gente pensa em discursividade e desenvolvimento, a gente está pensando na nossa redação do Enem também. Então, nós temos aí uma outra atividade que se atrela àquilo que você vai ter que fazer daqui a 2 anos no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre as diversas formas que a linguagem pode se apresentar na nossa vida, né? Então, a gente geralmente conhece a linguagem a partir de uma leitura verbal, né? Porque a gente diz que a língua escrita, o texto, né? Tudo isso é linguagem verbal, é a linguagem representada, né? A linguagem oralizada e que eu posso ver diretamente, né? O que ela representa. A partir do momento que não é escrito e não é verbalizado, você tem aqui a linguagem não verbal, que é uma representação diferente da língua, que trabalha muito mais com os símbolos, né? Então, por exemplo, aqui você tem esse texto. Em se tratando das várias formas pelas quais a linguagem funciona, apresenta-se e é entendida, a linguagem não verbal surge como uma que não depende de palavras para realizar a comunicação, né? Essa mesma linguagem pode ser usada por meio de figuras, gestos, placas, objetos, cores e outros signos, né? O que é signos? Não é aquele signo lá do horóscopo que a gente vê todos os dias, né? Signo na língua portuguesa significa símbolo, representação, tá bom? Então, tudo que pode ser utilizado como símbolo, como representação não textual da linguagem, vai ser entendido como a linguagem não verbal, certo? Aí você também tem outras manifestações, como
né? Como a língua de sinais, tá? Que é a linguagem das pessoas, a língua das pessoas surdas, né? A linguagem fotográfica, a dança, tá? Então, são outras representações de linguagem não verbal, e essas representações aparecem na prova do Enem, tá, queridos? Ó, uma delas que a gente vai ver aqui é a Libras, né? Você sabia que a Libras, ela é a segunda língua oficial no Brasil? E, teoricamente, todos nós deveríamos aprender a falar Libras, né? Infelizmente, são pouquíssimas pessoas que aprenderam se expressar por meio da Libras, se comunicar por meio da Libras, né? Então, ela vai trabalhar primordialmente com gestos, tá, gente? A Libras não é mímica, tá? Muita gente usa desse pensamento até preconceituoso de dizer que Libras é mímica. Não, ali a Libras é uma língua como qualquer outra, língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, tá? Só que é uma língua que trabalha somente com os gestos, tá? O uso das mãos, as expressões faciais, o corpo, tá? Por isso que quando você vê os intérpretes de Libras, né, na TV, eles fazem umas expressões, né, diferentes, isso tudo faz parte da comunicação. O espaço, a visão, tá? Então, a Libras, ela deveria ser um conhecimento comum de todos, né? Mas, infelizmente, ela ainda fica restrita às pessoas surdas. Aqui você tem o alfabeto da Libras, ou seja, como cada letra do alfabeto da língua portuguesa, ela é representada pelos gestos, né? Lembrando que cada país tem o seu sistema de Libras, tá? Não é só uma língua única, é uma língua que tem variação linguística, ela muda de acordo com a região, com a história, tá? É uma língua como qualquer outra. Além disso, gente, você tem a linguagem fotográfica, que é uma outra representação da linguagem não verbal, né? A linguagem fotográfica, ela por vezes é utilizada para alertar, para discutir, né, para informar, né, para fazer as pessoas terem reflexões, tudo bem? Então, ela vai trabalhar com perspectiva, com foco, com lugar, com contexto, né? Então, a linguagem fotográfica se concentra sempre na visão do fotógrafo, aquele que tira a foto, né? Ela reflete que é aquilo que o fotógrafo vê do mundo e transpõe isso por meio da imagem. Pode ter um caráter de representação pessoal, porém, essa mesma linguagem pode induzir seu interlocutor a uma reflexão ou mesmo a uma mudança de comportamento, né? Então, a linguagem fotográfica, ela gera efeitos na pessoa. Ela reflete aquilo que o fotógrafo vê das coisas, né? E gera um efeito nas pessoas. Vamos lá. Aqui, você tem algumas imagens que têm esse caráter discursivo, né? De comunicar alguma coisa. Por exemplo, aqui você tem uma criança síria, acidentada, né? Durante os bombardeios, durante a guerra que acontece lá. Aqui você tem uma criança paquistanesa, né, também dentro desse contexto de guerra, né, essa foto ela ficou muito conhecida por conta do olhar da menina, um olhar penetrante, sério, forte, né, diferente, um olhar diferente vindo de uma criança, né. Gente, eu tô saindo toda hora da apresentação dos slides para eu poder estar adicionando a galera, tá? Então, desculpa se está saindo, entrando, saindo, entrando. Aqui você tem uma foto que ganhou um prêmio, o prêmio mais importante da fotografia no mundo, que é uma criança africana morrendo, né, por conta da fome, e um urubu olhando para ela como se esperasse o momento em que ela fosse morrer, para que ele pudesse comer as partes dela, né, comer o seu corpo, por assim dizer. E essa foto, ela gerou muita comoção no mundo. Muitas pessoas ficaram extremamente abaladas quando viram essa imagem, porque perceberam a crueldade da fome, né? A maneira como as pessoas estão submetidas àquele cenário de fome. E aí o fotógrafo que tirou essa foto, ele foi muito criticado, porque ele muitas pessoas perguntaram assim, mas por que ele tirou essa foto? Por que ele não foi lá tirar logo a criança? Por que ele ainda se preocupou em esperar o abutre ficar mais perto, o urubu ficar mais perto, para poder tirar essa foto, entenderam? Então chamaram ele muito de impessoal, de desumano, né? E ele acabou, infelizmente, depois de um tempo, né, ele desenvolveu depressão e ele cometeu suicídio por conta dessa foto. Então, para vocês verem, né?
com a imagem fotográfica, a linguagem, aquilo que você está tentando representar é algo muito forte, muito significativo, né? E que pode gerar também muitas impressões positivas e negativas. Aqui você tem um pequeno koala tomando água, né? Isso aqui é uma cena daqueles incêndios que estava tendo na Austrália, né? Que muitos animais morreram queimados e também de sede. E aqui você tem uns bombeiros tentando ajudar esse animal. Por fim, você tem a selfie, que hoje é uma das maiores representações da linguagem fotográfica, né? Que é uma representação nossa, que nós utilizamos por meio da imagem para nos apresentarmos e nos expressarmos para o mundo. Gente, essa aqui é uma questão do Enem, de 2013, que traz uma discussão sobre a linguagem fotográfica, sobre a linguagem não verbal. E ela é uma questão que só traz imagem, ou seja, você só tem que interpretar a imagem, né? O texto não verbal, e não a linguagem verbal. Então, o que a gente pode imaginar só de olhar aqui essa imagem, né? Você vê várias pessoas, é como se eles estivessem com uma chavezinha, né? Aqui atrás, uma chavezinha que tivesse meio... Sabe aqueles brinquedos que você ficava girando a chavezinha e depois você deixava ele andando e conforme a chavezinha ia dissolvendo o giro? É mais ou menos essa representação. E você tem uma única pessoa aqui que está indo na direção contrária dos demais e que também não tem chavezinha, olha, ele está sozinho, sem a chave, né? E aí embaixo você tem uma pequena representação. A linguagem não verbal pode produzir efeitos interessantes, dispensando assim o uso da palavra. O cartoon fez uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa o quê, né? Felizmente acabou aparecendo já aqui o sinal de resposta, mas como é que a gente pode interpretar essa imagem, né? Quando a gente vê esse rapaz, ele vindo na direção oposta a todos esses outros aqui, né? A gente percebe que ele não acompanha esse padrão, né? E a gente consegue também perceber que esse grupo aqui é como se ele estivesse sendo ordenado a seguir esse padrão. E esse outro aqui, esse outro bonequinho aqui, todo preto, é como se ele decidisse não seguir essa lógica. Ele decidisse seguir um outro caminho, né? Por isso que aqui você tem, na verdade, nem a letra D, tá? É a letra E. Você tem aqui, olha, reação ao controle do pensamento coletivo, né? Por que é uma crítica social? Porque ele não está indo com a maré, ele não está indo com a maioria, né? Ele não está se deixando influenciar como a maioria. Ele está seguindo, ele está reagindo a essa manipulação, a esse controle, seguindo o próprio objetivo dele. Tudo bem, queridos? Tudo isso é interpretação da linguagem não verbal, tá? É muito importante interpretar linguagem verbal e interpretar também a linguagem não verbal. Outra forma de linguagem, gente, e é a mais importante de todas, se você for ver, é a linguagem corporal. E a linguagem corporal, gente, tem pelo menos 3 questões do Enem atreladas a ela, porque existe uma competência, a competência 3, de avaliação do Enem, que é só para cobrar do aluno a linguagem corporal, tudo bem? Então, a linguagem do corpo, ou melhor, a língua do corpo, né, é como a gente se comunica a partir dos nossos atos, gestos, né, posturas, expressões faciais, né, é aquilo que a nossa língua não nos deixa dizer, mas demonstramos corporalmente. A dança é uma forma de linguagem, o esporte os comportamentos são exemplos de como a linguagem corporal faz parte do nosso cotidiano e representa a nossa própria identidade. Por exemplo, aqui você tem uma criança que está fazendo o sinal da cruz, né? Esse aqui é um hábito corporal. Ele indica que, por exemplo, essa criança ela é católica, né? Então, aqui você tem, por meio da linguagem corporal, uma representação, né? Uma forma de comunicação. Então, gente, a linguagem corporal é tão importante que ela corresponde a 55% da nossa comunicação. Ou seja, a gente comunica muito mais com os nossos gestos, expressões e posturas, né, do que com a língua falada, do que com a representação da fala. Né? Aqui você tem a cena de um filme muito famoso chamado Bastardos Inglórios, né? Esse filme, ele traz uma cena muito interessante que trata sobre a representação do trecho.
né? Na Alemanha, a cultura deles, a de representar o 3 por meio do gesto é essa. Eles usam o 3 dessa forma. E aqui nessa imagem que você está vendo, o 3 ele está sendo apresentado da forma tradicional, né? O 3 ele está sendo representado da forma tradicional. E isso foi considerado pelos soldados nazistas como um erro desse outro soldado, né? Esse outro soldado que faz o 3, ele é um espião americano. E quando ele faz esse 3 de forma diferente da maneira como os alemães fazem, ele é descoberto pelos soldados nazistas e acaba sendo morto, né, dentro do filme. Então, o que você tem, né? Você tem, por meio da representação corporal, uma, uma espécie de variação, porque dependendo de cada lugar que você estiver inserido, né? Dependendo de cada sociedade que você estiver inserido, as práticas corporais, elas vão mudar, né? Olha, tá aqui a competência 3 de avaliação do Enem, que exige que você compreenda e use a linguagem corporal como relevante para a sua vida, integradora social, ou seja, que inclui a gente socialmente, e formadora da nossa identidade, tá? Aqui é basicamente o que o INEP pede para você estudar acerca da linguagem corporal. Como eu vou disponibilizar o material, você lê isso depois, tá? Aqui, a partir do corpo, um homem pode agir, e agindo pode conseguir a sua realização como homem, né? Então, as nossas ações, as nossas práticas corporais, elas vão estar impregnadas àquilo que nós fazemos. Então, gente, a linguagem corporal, ela pode funcionar a partir dos olhares, a maneira como você olha por uma pessoa, ou a maneira como uma pessoa olha para você, transmite mensagem, sua postura, seus comportamentos, né? Por exemplo, se uma pessoa chega na sua casa e diz assim, olha, hoje eu estou muito bem, só que quando tu vê, a postura dela tá cabisbaixa, a expressão dela tá muito triste, né? As ações dela são ações muito desmotivadas. Então, você não consegue achar que ela disse a verdade, né? A linguagem corporal dela diz que, na verdade, ela está mentindo, né? Então, é por isso que a linguagem corporal tem o potencial de ser bem mais verdadeira do que a linguagem oral. Quando, por exemplo, dizemos algo, mas com o nosso corpo, demonstramos o contrário. Haja visto que nossas expressões faciais e movimentos são muito mais fidedignos àquilo que nós estamos pensando e sentindo, né? Então, olhar, postura, comportamento diz muito mais sobre uma pessoa do que o que ela fala, né? E aí, essa linguagem corporal, ela pode ser representada no esporte, na dança, nos nossos costumes, né? Como a gente viu o menino lá que faz o sinal da cruz, tá? E aqui você tem mais um texto que explica um pouco mais sobre o corpo, é um livro, olha, para quem quiser, esse livro tem na internet, tá? Quem quiser ler um pouco mais sobre a linguagem corporal, tá? E aí esse livro ele já diz o que a gente já sabe, ó. O corpo é responsável por emitir aquilo que há no inconsciente da pessoa, né? Muito mais do que aquilo que nós falamos. Tudo bem? O corpo é uma casa cheia de linguagens, vozes, sorrisos, sensualidade, raça, etnia, no sentido que são marcas vivas, significantes, mutáveis, temporais e históricas, né? Então, olha aqui a cara da Andrés Urach na Fazenda, né? Mostrando lá todo como posso dizer, né? Toda a polêmica que ela criou lá, né? Se hoje você olha a expressão da Andrés Urach, já é outra coisa, né? Para você ver como as práticas corporais, elas representam as nossas mudanças também. Esse aqui é um quadro da Tarsila do Amaral, né? E ele mostra a diversidade brasileira dentro de um cenário de fábrica, de trabalho, né? E olha só como as expressões de cada rosto mostram o quanto nós somos diferentes, né? As nossas expressões corporais, a nossa etnia, a nossa raça, ela é mostrada aqui nesse quadro para perceber enquanto as nossas práticas corporais, elas são diversas. Ó, gestos. Uma pergunta que se escuta com frequência é possível fingir na linguagem do corpo? E a resposta é não. É muito difícil a gente conseguir fingir as nossas reações, né? Porque elas são involuntárias. Então, o nosso corpo realmente transmite tudo aquilo que nós sentimos, tá bom? Quando a gente está com raiva, o nosso corpo ele transmite isso.
quando a gente está admirando alguma coisa, o nosso corpo transmite isso, né? Olha, aqui você tem como a linguagem, ela pode ser utilizada de uma forma bem sutil, né? Inclusive até para mostrar coisas que a gente não queria mostrar, né? E aí a gente acaba passando vergonha, né? Aí você tem sinal de como a mentira ela é perceptível a partir da linguagem corporal, né? É muito comum quando uma pessoa está mentindo, ela passar a mão no rosto, ela não olhar fixamente no seu olho, né? Aqui você já está descobrindo estratégias para você não cair em mentiras, né? Mas é muito fácil, por meio da linguagem corporal, perceber quando uma pessoa não está falando a verdade, né? O aperto de mão, ele também transmite informação. Se uma pessoa aperta de uma forma mais forte, ele está dizendo que ele é uma pessoa mais segura. Quando ele aperta sua mão de uma forma mais rápida, às vezes mostra insegurança, tá? Os olhos também representam, né? O encarar, o ver. Às vezes até o fato da pessoa não querer olhar nos olhos é uma forma de ela te dizer alguma coisa, né? Significa que ela não quer te perceber, significa que ela não quer te comunicar alguma coisa, né? Então, olha só, aqui dizem que quando você olha muito tempo nos olhos de uma pessoa, ela fica sem graça, né? Então, é muito comum, depois de alguns segundos, ela desviar os olhos, né? Aqui você tem expressões corporais que mostram o quê? Nojo, alegria, raiva, medo, né? E como essas expressões elas podem ser representativas daquilo que a pessoa realmente está sentindo. Ó, aqui você tem as nossas emoções, né? E como elas são facilmente perceptíveis, sem a gente falar absolutamente nada, né? Olha aqui a Gretchen concordando, né? Aqui você tem a Gretchen concordando, você tem a Gretchen feliz, né? Você tem a Gretchen debochada, né? Tudo isso é prática corporal. Nem no momento aqui ela está falando, ela só está usando da linguagem não verbal. E a linguagem corporal, gente, é para tudo, né? Serve para você flertar, para você seduzir, serve para você mostrar as suas manifestações, tá? Dentro da competência 3, vocês têm 3 habilidades. Uma delas é a habilidade 9, ou seja, para cada habilidade que aparece nas competências do Enem, gente, você vai ter pelo menos uma questão. Então, você vai ter pelo menos uma questão na prova do Enem que trata sobre esse aspecto. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Tudo bem? Então, por exemplo, as atividades físicas que a gente faz, né, agora principalmente nesse momento de pandemia, é uma necessidade de um grupo social. A dança, né, aqui no Pará a gente tem o carimbó, ela é uma manifestação corporal que está atrelada a um grupo social, que é o grupo social da região norte do Pará, tudo bem? O funk é um ritmo musical, uma forma de dançar atrelada a uma região do Brasil e agora a todo o Brasil, né? Você tem aqui o calypso, você tem aqui o brega, né? Tudo isso é representação, manifestação corporal atrelada a grupos sociais, tá? Os esportes, gente, também, principalmente a capoeira, que é um esporte que une dança e manifestação corporal, né? O futebol, ele é extremamente popularizado aqui no Brasil, ele pertence a vários grupos sociais, a várias camadas, desde as mais populares, as mais elitizadas, né? Tudo isso representa manifestações corporais, tá? E, gente, é muito comum cair questão atrelada ao esporte no Enem, tá? Já caiu uma questão falando sobre MMA. E, assim, essas questões de esporte, que a pessoa que mais ensina é o professor de educação física, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para ele sobre as práticas corporais da habilidade 9, tá? Então, aqui você tem uma questão do Enem que fala sobre MMA, né? Trabalhando com a habilidade 9 do Enem, ó. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Gente, uma dica. Toda vez que você for fazer questão do Enem, sempre comece
pelo enunciado, porque ele já vai dizer exatamente aquilo que você precisa buscar na leitura. Por exemplo, aqui a gente precisa ler esse texto buscando qual o sentido para que o MMA ele tenha algumas adaptações, né, para que ele se enquadre em determinado formato. Aí a gente vai buscar isso no texto. O boxe está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente do esporte, o MMA. E o maior evento de artes marciais mistas do planeta é o Ultimate Fighting Championship, ou simplesmente o UFC. O ringue, com 8 cantos, foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado. Agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte apague o estigma negativo. Então, você consegue imaginar por que o MMA ele teve que se enquadrar em determinadas regras? Né? Por que o MMA ele precisou se adaptar a determinadas orientações, né, para que ele deixe de ser considerado como vale tudo, né? E aqui a gente, antes mesmo de ler os itens, a gente pode imaginar que é justamente porque é um esporte extremamente violento e que dava margem para muitos acidentes, né? Para muitos efeitos ruins para os atletas e que não acabava não se associando ao esporte, né? Mas sim a uma espécie de violência televisionada. Então, a gente entende que ele houve algumas mudanças em algumas práticas corporais, né? Principalmente que agora você tem regras no MMA, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? De modo que ele se enquadre nesse formato mais atrelado ao esporte, né? Aí agora a gente vai ver qual é o sentido que essas modificações podem ter, né? A modificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. Você acha que o MMA é uma mera atividade de lazer? Fica aí a dúvida. B. As transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas, favorecendo a busca de emoções mais fortes, tanto aos competidores como ao público. Pergunta: você acha que essas transformações que a gente leu no texto, elas aumentam o grau de violência ou elas existem justamente para que esse grau seja mais moderado? Fica aí a dúvida. C. As mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a modalidade menos violenta, visando sua introdução nas academias de ginástica na dimensão da saúde. Aí essa aqui você pode deixar como stand-by, né? Você pode pensar, olha, tem um pouco a ver, mas vamos ler sempre as outras alternativas. As modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas das diferentes artes marciais, favorecendo o desenvolvimento da modalidade enquanto defesa pessoal. Você acha que o MMA, enquanto uma prática corporal, né, ela existe somente para a defesa pessoal? Letra E. As transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo. E aí, queridos, o que vocês acham que corresponde à alternativa correta? Né? O que vocês acham que corresponderia a uma alternativa mais adequada frente ao texto que a gente leu? Deixa eu só, acho que alguém pediu para entrar aqui, deixa eu ver. Não entrou. E aí, gente, coloque aí no chat a alternativa que você acredita que tem mais a ver. A, B, C, D ou E. E aí, queridos? Deixa eu ver aqui o que algumas pessoas marcaram.
Letra A, né? A maioria acredita que seja a letra A. Tem gente que está dizendo que é C aqui, A, né? Mas a maioria tá achando que é a letra A, né? Vamos ver aqui se era ou não. Gente, na verdade, a alternativa correta é a letra E, né? Porque como nós lemos no texto, o MMA, ele é um esporte que precisou se enquadrar em algumas regras, né? Justamente para que ele possa ser considerado um esporte mesmo, e não fique parecendo uma espécie de vale-tudo, entenderam? Então, olha só, a modificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de lazer. O MMA não é uma atividade de lazer, ele é um esporte, tá? É diferente do futebol que às vezes a gente pode pegar e ficar jogando na rua, né? Não, o MMA ele precisa estar enquadrado dentro daquelas regras para ele poder ser um esporte, não uma atividade de lazer, tudo bem? Por isso que seria a letra E de escola, porque as transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, ou seja, o que é delimitar? É colocar um padrão, olha, você pode ser violento até determinado ponto, depois disso não pode, preservando a integridade dos atletas, né, por isso que tem acompanhamento médico, e enquadrando a mobilidade no formato de esporte, de espetáculo, que é uma coisa que a gente assiste, né, dentro de uma plateia muito grande, os caras lá lutando no MMA, tudo bem? A alternativa é de escola. Gente, o que são esses grupos sociais que desenvolvem entre si práticas corporais, né? Você tem o grupo vicinal, você tem o grupo educacional, é na escola, né? A gente tem práticas corporais, que é, por exemplo, as práticas de você respeitar a figura do coordenador, respeitar a figura do professor, né? Antes as escolas, elas tinham muito, assim, no início antes de começar as aulas, era comum a gente cantar o hino nacional, né? Aí todos os alunos ficavam posicionados, todo mundo com a mão lá no peito, né? Era muito comum essa prática corporal. O grupo religioso, você viu, né? Existem práticas corporais, por exemplo, a Umbanda é uma religião que trabalha muito com a dança, né? Com as representações das práticas corporais. Você tem dentro do catolicismo lá o sinal da cruz, né? Que são práticas corporais atreladas ao grupo religioso. Ao grupo profissional, dependendo do que cada profissão faz, né, você vai ter práticas específicas. Um exemplo é os profissionais do trânsito, né, os fiscais de trânsito. Como no trânsito não tem como tu falar diretamente com todo mundo, então é comum eles fazerem alguns sinais para o carro caminhar, para o carro parar, né? Então, isso também são práticas corporais atreladas a esse grupo social. O grupo político, né, a gente viu alguns sinais que eles gostam de fazer, né, e atrelado ao lazer, que é principalmente a questão da dança, né, então esses grupos sociais, gente, eles podem aparecer na nossa prova. Aqui apareceu um grupo social atrelado às pessoas que praticam MMA, né, que é uma prática corporal. Pode aparecer sobre qualquer um desses, tá? E esses grupos sociais, eles vão também ser responsáveis pelas mudanças nos nossos comportamentos, tá? Eles podem definir normas de conduta. Todo grupo social tem uma série de regras de conduta que orientam e controlam o comportamento de seus membros. Então, por exemplo, na escola você tem regras de conduta, né? Você não pode sair da sala sem autorização do professor, você tem que pedir para ir ao banheiro. Isso são regras de conduta. Símbolos são significados que os membros do grupo social atribuem a objetos, gestos, cores. Aí é só você lembrar dos símbolos religiosos, né? A cruz, a estrela de Davi, né? Que são símbolos atrelados a religiões. Valores, princípios, noção de bom e de ruim, de bonito e de feio, de certo e de errado. Isso também está atrelado a práticas corporais, gente. Porque, por exemplo, você vai pensar em algumas tribos indígenas que o bonito para eles são as mulheres mais gordinhas. Algumas tribos, o bonito são as mulheres que usam muitos brincos, entendeu? Então, essas noções de certo e errado, elas variam de cada religião, de cada realidade. Por exemplo, nos países árabes, é comum você ter homens que têm mais de uma esposa, né? Que são várias esposas. E isso é uma noção de bom. Lá, isso é uma noção de bom, devido a essas práticas corporais que eles têm. Aqui seria uma noção de ruim,
entendeu? Então, dependendo da cultura, do grupo social, você vai ter uma noção diferente, né? Você vai ter princípios, valores e papéis sociais. Ah, tudo bem. Jamile, Caroline quer falar e a Lara Maia podem falar, fique à vontade. Se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever no chat, tá, gente? Que de vez em quando eu estou olhando aí e estou respondendo as perguntas. Ah, tudo bem, sem problema. Sem problema, tá? Até aqui, galera, vocês estão conseguindo entender a aula? Tá dando para pegar as coisas, tudinho? Qualquer dúvida, é só perguntar, tá, beleza? Não fiquem em dúvida. E aí você tem vários papéis sociais que a gente pode desempenhar, né? De acordo também com os membros do grupo social em que nós estamos inseridos. Um exemplo é o próprio esporte, né? Dependendo, por exemplo, no futebol, né? Cada jogador tem um papel, ele desempenha uma tarefa, uma obrigação, atrelada às práticas corporais. O goleiro tem a sua atuação, o atacante tem a sua atuação, né? Então, são tarefas e obrigações atreladas àquele grupo que ele está inserido. Gente, outra habilidade que tem atrelada à prova do Enem e que também vai cair na prova, pelo menos uma questão, é reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. O que essa habilidade quer dizer, né? Ele quer que você reconheça como as pessoas mudam as suas práticas corporais de acordo com as necessidades em que elas estão inseridas, entendeu? Então, por exemplo, aqui você teve uma pessoa que decidiu emagrecer. Então, ela mudou as suas práticas, os seus hábitos corporais em prol dessa transformação, entendeu? Em prol do emagrecimento. Então, aqui você tem um exemplo do que o Enem mais ou menos quer buscar dentro das questões que tratam sobre isso. Por exemplo, alguma questão que fale sobre boa alimentação, alguma questão que fale sobre como é bom os exercícios físicos, entendeu? Então, isso aqui se atrela muito à ideia de qualidade de vida, né? Já caíram questões do Enem que falam sobre isso. A puberdade, ela é um exemplo de mudança comportamental, né? Você vai lembrar que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar. Então, uma questão de língua portuguesa pode estar sendo cobrado assunto de educação física, assunto de biologia, entendeu? Quando você tem, por exemplo, uma mudança de hábitos corporais, né, atrelados a necessidades sinestésicas. Qual é a necessidade sinestésica que apareceu aqui que gerou a mudança comportamental? A puberdade, entendeu? Lá naquela imagem, qual foi a necessidade sinestésica? O desejo do cara de emagrecer, entendeu? Então, são essas práticas que fazem a gente mudar os nossos hábitos corporais. Aqui, por exemplo, a vaidade é um desses motivos, né? Então, alguma questão que fale sobre estética e saúde seria uma questão que abordaria essa habilidade no Enem. Olha, a maquiagem, os procedimentos estéticos, né? Aqui você tem, olha, essas diferenciações. E outra habilidade que vai aparecer uma questão sobre no Enem pede para você reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos, né? Então, a maneira como as pessoas, elas tratam o seu corpo, né? Elas se representam para o mundo, é uma forma de comunicação, né? Uma pessoa muito tatuada, uma pessoa que tem um cabelo colorido, né? Isso são exemplos de práticas corporais que mudam nossa representação para o mundo. Aqui, por exemplo, você tem os procedimentos estéticos, né? Que são um grande exemplo dessa mudança comportamental. Aqui você tem a lipo, você tem botox, né? Vários outros procedimentos aí que estão, inclusive, atrelados, né? A uma mudança no corpo. E aí o Enem, ele gosta muito de fazer críticas sobre isso, sabe, gente? Que os alunos reflitam sobre doenças, que os alunos reflitam sobre os limites entre estética e saúde, sabe? É muito comum, olha, aqui você tem algumas doenças que poderiam ser tratadas. Aqui é o vício em drogas, o que ele faz com a pessoa. A anorexia, que é a menina que se vê gorda, mas está muito magra, né?
bulimia, né? Aqui você tem como é que funciona a bulimia, são como é mesmo efeitos negativos que a gente gera para o nosso corpo devido a problemas com a imagem, né? Ó, aqui você tem uma questão que faz esse tipo de crítica, o Enem gosta de fazer esse tipo de crítica, entendeu? A essas práticas corporais. O mundo olha só, sempre começando pelo enunciado. O modelo de corpo perseguido pelos sujeitos descritos no texto possui como característica principal. Então, a gente vai buscar aqui, né, qual é a principal característica do corpo que é descrito nesse texto. Músculos impossíveis e invejáveis. Claramente, nas últimas 2 décadas, construiu-se uma cultura masculina da modificação corporal. Por que não aplaudir? Pessoalmente, levanto ferro há 35 anos e acho ótimo tanto para a saúde quanto para o humor. Então, qual é o problema? Acontece que uma parte não negligenciável dos malhadores não encontra saúde nenhuma. Só nos Estados Unidos, as pesquisas mostram que, para quase 1 milhão deles, a insatisfação com seu corpo deixa de ser um incentivo e transforma-se numa obsessão doentia. Eles sofrem de uma verdadeira alteração da percepção da forma do seu corpo. Por mais que treinem, sequem e fiquem fortes, desenvolvem preocupações irrealistas, constantes e angustiadas de que seu corpo seja feio, desproporcionado, miúdo ou gordo. Passam o tempo verificando furtivamente o espelho. São as primeiras vítimas do uso desregrado de qualquer substância que prometa facilitar o crescimento muscular. Então, percebam, gente, é uma questão que critica esses hábitos corporais que são nocivos para a saúde, entenderam? Então, pode cair uma questão do Enem que fale sobre a lipo, que matou aquela influencer, né, de 26 anos, ela morreu porque ela foi fazer uma lipoaspiração. Pode aparecer alguma questão que fale sobre maus hábitos alimentares, entendeu? Tudo atrelado a essa habilidade. E tudo atrelado também ao nosso corpo, tudo bem? Então, aqui, o modelo de corpo perseguido pelos sujeitos descrito no texto possui como característica principal agilidade, com o intuito de realizar ações com maior performance atlética. Você acha que o modelo que está sendo perseguido aí, ele é um modelo de corpo ágil? B, equilíbrio, com o intuito de impedir oscilações ou desvios posturais. Você acha que esses homens que estão malhando muito aí, eles estão procurando o equilíbrio? Letra C, hipertrofia, com o intuito de ampliar o delineamento da massa corporal. Podemos deixar de stand-by, né? Porque eles querem ampliar cada vez mais o delineamento dessa massa, só que pelo texto eles não impõem limites para isso, né? Letra D, relaxamento, com o intuito de alcançar uma sensação de satisfação, beneficiando a autoestima. Você acha que o alcance dessa sensação de satisfação que beneficia a autoestima se chama relaxamento? Vamos ver. Flexibilidade, com o intuito de evitar lesões musculares e outros riscos da atividade física. Você acha que eles têm o intuito de evitar lesões? Né? Então, com base no texto que você leu aqui, nas informações dos itens, qual é a alternativa que você marcaria? A, B, C, D ou E? Coloquem aí no chat. Gente marcando B, gente marcando D, C. A Beatriz marcou D, B e C. Tem que escolher só uma. A maioria marcou letra D, né? A maioria marcou letra D. E aí, quando a gente olha aqui, ó, a gente percebe que a alternativa correta é a letra C, com o intuito de ampliar o delineamento da massa corporal. Né? O que seria a hipertrofia? Ela é uma prática que os homens que malham muito, né? Eles têm o intuito de ampliar o delineamento da massa corporal. Vocês já viram a Graciane Barbosa? Lembram da Graciane Barbosa, né? Já fazendo aqui uma relação um pouco de brincadeira, né? Ela é uma pessoa que pratica esses esportes, assim, para deixar o corpo cada vez mais bombadão, entendeu? Então, esses homens que praticam, né, é tipo fisiculturismo, entende?
Então, são essas práticas que eles querem alcançar. Eles querem, quanto mais eles malham, mais forte eles querem ficar, né? O problema é que isso acaba gerando efeitos nocivos para a saúde deles, entendeu? E é o que o texto está tentando fazer, refletir. Queridos, então aqui nós encerramos, né, essa primeira aula online. Eu gostei bastante da interação de vocês nessa aula, viu? Achei que a turma, ela tá bem dedicada, né? Tá comprometida em aprender, a melhorar as suas, como posso dizer, a melhorar o seu aprendizado em português. Eu sei que não é fácil, né? Trabalharmos online. Só que a meta agora, gente, é que nós consigamos pelo menos uma aula dessa por semana, tá? Então, a cada aula semanal, a gente vai trabalhar um assunto do primeiro e nono ano, né? Porque, querendo ou não, é importante trazer assuntos do ano passado, tendo em vista que vocês mal tiveram aula no passado, então, a gente tem que ter aula do nono e do primeiro ano, e exercícios durante a semana, tudo bem? Depois, conforme a semana eu vou conversando com vocês e vejo a disponibilidade para a gente ter mais aulas sábado, tá? Mas qualquer coisa, as aulas sempre vão ser gravadas e vão ser sempre inseridas lá no YouTube, tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida com relação à aula de linguagem corporal? Não se esqueçam que eu vou inserir para vocês exercícios durante a semana, tá? Sobre essa aula, e aí você já pratica um pouco mais, aprende um pouco mais, tá? Para a gente poder usar isso não só para o nosso ensino médio, mas também para quando a gente for fazer vestibular. Tudo bem, queridos? Então é isso. Gostaria de agradecer a participação de todos, tá? E aguardo qualquer outra dúvida, se você tiver, fique à vontade lá no grupo. Tudo bem, queridos? Um abraço, tá?